que acontece, tá? Eu vou te ensinar como fazer um delineado para passar a imagem que tu quer, tá? Então eu vou sim te explicar a técnica, mas eu também vou te explicar, te dizer um pouco sobre a importância, te explicar um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre a importância de tu acertar esse delineado. O que acontece? Qual o problema de errar no delineado? Que eu acredito que é muito a questão de que muitas gurias têm um pouco de receio, que a gente fica naquela coisa, eu queria tanto fazer o delineado, não sei como, eu tenho tanto medo de errar. O que acontece? Delineado, na verdade, assim, ó, a gente é muito da nossa imagem tá no nosso rosto, tá? E tudo que tem relação com a maquiagem que está muito da nossa imagem tem a ver com o nosso rosto, é a primeira coisa que a pessoa vê, enfim, é o que fica marcado na cabeça das pessoas, né? Então, assim, e muito do que tá no olho da gente, no nosso olho em termos de maquiagem, assim, tudo que a gente coloca no olho pesa, tem um peso ainda mais na nossa imagem, porque além do rosto ser a primeira coisa que a pessoa vai ver em ti, o teu olhar, né, o teu olho, então, nem se fala, tá? A primeira coisa ainda é no teu rosto que ela vai ver, então tem um peso muito forte. O que acontece com o delineado? Além da gente ter técnica e prática envolvida para conseguir fazer a técnica em si, o delineado em si, o resultado em si, ele causa um efeito. Então, a gente tem vários tipos, se a gente for falar em delineado, a gente tem vários tipos de delineado que a gente podia fazer para conseguir o efeito que a gente quer, tá? E isso, dependendo do tipo de delineado que a gente for fazer, dependendo do tipo de delineador, enfim, o acabamento que a gente for pensar lá no final, isso vai ter interferência direta lá na nossa imagem. Então é muito importante a gente, né, não só jogar assim pro universo, meu Deus, delineado, vou fazer um delineado, tá, mas peraí, qual imagem que a gente quer passar, né? Porque o que acontece? A partir do momento, e tá aí um dos porquês que muita gente tem muito medo, muito receio de fazer e ficar, não vou fazer quando eu souber, mas acaba não treinando, né? O que acontece? Se a gente faz um delineado muito torto, sem assimetria, ou muito grosso, ou muito fininho, ou até um tipo de delineado que não condiz com a imagem que quer passar naquele momento, vai dar ruim. Tipo, a gente passa a imagem errada, entendeu? A gente não acerta como a gente poderia acertar, tanto em termos de técnica, quanto com relação à questão do efeito mesmo, né? Exemplo, vamos pro exemplo, tá? Se a gente faz um delineado mal feito, o que pode acontecer entre várias situações, né? Ou a gente não escolhe o tipo de delineado mais ideal ali para daqui a pouco a ocasião. Pensa só, se é uma entrevista de emprego, tô jogando aqui um exemplo, tá? E a gente faz um delineado ou muito grosso, ou muito expressivo, ou que é chamativo demais, ou que, enfim, não condiz daqui a pouco com a tua postura naquele momento, vai pesar demais, né? E vamos supor, se a gente quer um delineado, por exemplo, para uma entrevista de emprego, claro que a gente vai levar em consideração, né, quem está entrevistando a gente, qual a empresa, enfim, tem várias coisas além disso. Mas, falando de uma forma geral, que a gente vai talvez querer, um delineado para dar aquela força pro olhar, aquela delineada no meu olhar, mas com uma força até certo ponto, né? Para delimitar o meu olhar, para marcar o meu olhar até certo ponto. Por exemplo, tem diferença quando eu quero delimitar, marcar mais o meu olhar para uma entrevista de emprego, que eu quero passar uma imagem mais forte e tudo mais, do que quando eu quero fazer aquele delineado para uma festa, por exemplo, que eu quero também delimitar, que eu quero, né, daqui a pouco chamar atenção para o meu olho, mas eu vou fazer isso de formas diferentes. Então, o tipo de delineado vai depender muito disso. Porque o que acontece? A gente faz um delineado ou errado, ou que o traço não tá muito certinho, ou que não tem técnica, pode passar aquela imagem de que tá muito infantil porque não tá certo, o delineado não tá bem desenhado, o traço não tá certinho. Pode parecer pesado demais, pode pesar, pode chamar demais a atenção pro teu olho, e se não é isso que tu quer naquele momento, vai passar a imagem errada. Então, assim, ó, o rosto da gente tem um peso absurdo na nossa imagem, né? E o olho, então, nem se fala. Tudo que tá no olho da gente, a gente tem que tomar cuidado. E, assim, o delineado é muito fácil da gente, né, não saber exatamente como fazer, ou não saber qual a melhor forma de fazer, tanto em termos de técnica quanto em termos de estilo de delineado. Então é importante a gente saber disso, tá? Primeira coisa, porque se a gente erra, não fica simétrico, se não fica legal, esse acabamento vai impactar muito. A gente consegue perceber quando não tá alinhadinho, quando não tá certo. Eu sei que isso é um dos porquês ali que a gente tem um pouco de receio. Um dos porquês que o delineado é uma das coisas mais
difíceis assim, que eu sei que você sempre pergunta como fazer de uma forma mais fácil, como fazer pra alinhar com a imagem que eu quero passar, né? Porque muitas têm medo porque dizem, eu não gosto de delineado porque ele é muito grande, muito expressivo, tem que ser um delineado de gatinho muito puxado. Não necessariamente. Tu tem que associar o teu estilo. E é isso aí que vai fazer a diferença, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu sempre falo em termos de delineado é realmente pensar qual é o teu estilo, pensar para o que tu quer, para que ocasião que tu quer fazer esse delineado. Tem diferença, como eu já falei antes, quando a gente faz aquele delineado lá para festa, né? Ou quando a gente quer aquele delineado para fazer uma reunião de trabalho, né? Fazer ali uma videochamada, ou quando a gente quer daqui a pouco para uma entrevista mesmo de emprego, como eu já falei, tem diferenças, né? Não quer dizer que eu não vá poder fazer lá o meu delineado, porque eu sei que tem gurias aí que são loucas por delinear, não saem de casa sem seu delineado. E tu não precisa deixar de fazer, isso é uma coisa que tu gosta de fazer no teu olho, isso é uma coisa que tu acha que fica legal, entendeu? Não precisa deixar de fazer. Só tu vai ajustando, colocando um pouquinho do teu estilo às situações que precisam, porque a gente realmente, a nossa imagem vai se adaptando, vai se comportando, a gente vai colocando a nossa comunicação na nossa imagem, dependendo do que é. Se é uma reunião de trabalho, a gente, né, pensa na imagem que a gente quer passar, a gente pensa na roupa, a gente pensa na maquiagem também, então isso é importante. Se é para algum outro tipo de compromisso, a gente vai então sempre colocando o nosso estilo e o que a gente quer comunicar ali pro delineado não vai ser diferente, tá? Então o que acontece? A primeira coisa que eu sempre falo pra gente, principalmente em termos de delineado, que é uma coisa que marca muito o olhar, é a gente pensar no nosso estilo. Qual é o teu estilo? Eu trabalho sempre com 5 estilos, que eles são bem universais e eles funcionam muito bem pra gente começar a pensar em adequação de estilo, tá? O que acontece? A gente tem o estilo livre, romântico, casual, natural e o marcante, tá? Inclusive, se tu quiser saber mais sobre isso, eu nem vou entrar muito nesse ponto aqui, porque senão você tem uma para outro vídeo. Mas assim, se tu quiser saber mais sobre isso, vai no link, no link que tá aqui embaixo, ou que tá na bio. E aí tu vai lá que tem mais explicações por lá, tá? Que aí até eu falo isso no meu curso, eu falo isso e explico mais sobre a questão desses estilos, tá? Então o que acontece? A primeira coisa é a gente identificar o nosso estilo, tá bom? Identificar entre desses qual que vai fazer mais sentido pra gente, tá? Isso é bem importante, porque a partir daí a gente já tem meio caminho andado, porque daí eu já sei que eu vou querer, se eu quero algo mais natural, se eu quero um delineado mais num estilo mais romântico, se eu quero algo mais marcante, só já tem meio caminho andado. Saber o seu estilo é meio caminho andado, ainda mais quando a gente tá falando de imagem e ainda mais quando a gente tá falando do rosto da gente, que é muito da imagem da gente, que é uma forma de cuidar da imagem da gente, que é cuidar da gente, né? Então assim, definir esse estilo. Outra coisa que é importante quando a gente fala em delineado, né? Pegar o teu espelhinho, trazer teu espelhinho mais aqui pra perto. Eu tenho um espelhinho que daqui a pouquinho eu vou trazer, ó, aqui mais pra perto pra conseguir fazer. Se tiver um espelho muito longe, independente de onde tu costuma maquiar, se é numa penteadeira, se é até mesmo no banheiro, né? Espelho no banheiro ou espelho de algum outro lugar, enfim, é importante tu ter essa proximidade com o espelho, porque a gente realmente vai precisar chegar um pouquinho mais perto pra conseguir entender o que a gente tá fazendo, tá? Outra coisa que é importante, cuidar da iluminação. Se a gente tá num ambiente muito escuro ou tu não tem uma luz interessante pra tu conseguir enxergar o que tá fazendo, até mesmo pra ir comparando um lado com o outro, né? A gente tá falando de delineado, a gente não tá falando daquele delineado super esfumado, que daqui a pouco, se não tá tão equilibrado, não vai fazer tanta diferença. A gente tá falando daquele delineado mesmo, retinho, daquele traço. Então, quanto mais a gente tiver simetria, quanto mais a gente tiver noção de diferença, né, de um lado do rosto para o outro, melhor. Então, a iluminação ajuda muito, tá? Outro ponto importante é a questão da preparação de pele. Pensar mesmo, por exemplo, hoje eu vim fazer o delineado aqui contigo, te ensinar a técnica para fazer o delineado, para passar a imagem que tu quer passar, é baseado no estilo aqui pra gente tirar de exemplo. Mas assim, ó, tu tem que pensar também na questão da tua preparação de pele. O delineado não é a primeira coisa lá que a gente vai fazer na hora de sentar e maquiar. A gente vai preparar a pele, a gente vai cuidar da pele, fazer o que a gente quiser fazer em termos de técnica no olho. Aqui nesse caso eu só tô com um marronzinho de transição em toda a região da minha pálpebra, tá? Só pra dar uma marcadinha no meu côncavo, só pra dar o restante da minha maquiagem tá numa pegada em tons mais neutros, enfim, que eu vou deixar o que vai marcar essa minha make mesmo, o meu delineado. Esse é um exemplo, esse é o meu caso, tá? Então é realmente pensar nessa preparação de pele, pensar nos produtos que tu vai usar antes, tá? Não pensar só no delineado sozinho, pensar
nele como uma parte de um todo, né, ali do teu rosto, de toda a tua maquiagem. Ele é um ponto muito importante, que nem eu disse, se tu erra nele, se tu deixa o traçado estranho, se não tá tão simétrico, vai dar problema, vai chamar atenção, né, vai marcar o teu olho, mas não pelo lado de que, nossa, que bonito, que marcado que tá, que delineado bonito, vai chamar atenção por aquele outro lado que a gente não quer, né, de que tá estranho, de que tá diferente, enfim. E pensa o impacto disso daqui a pouco numa reunião, enfim, pode totalmente tirar o foco da tua imagem, de ti, do que tu tá falando, se tu tá com um delineado ali que não tá certinho, que não tá bem feito, digamos assim, tá? Então isso impacta bastante. Outra coisa, além da preparação de pele, é a questão das escolhas dos produtos que a gente pode fazer. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em delineado, a gente tem delineado em caneta, a gente tem delineado líquido, a gente tem em gel. Então, assim, a gente tem muitas opções de produtos para escolher, tá? Então, é realmente deixar isso separadinho já ali na tua penteadeira, enfim, onde tu for sentar, dentro da tua necessidade, deixa isso separadinho, que isso facilita muito na hora que tu for aplicar. Valéria, eu não tenho nenhum desses para treinar meu delineado, para fazer meu delineado, enfim, qual que tu indica para eu investir primeiro, para eu comprar, enfim. Eu sempre falo, tanto para as minhas alunas, para quem me acompanha aqui, quem segue aqui, que para quem daqui a pouco nunca fez um delineado, ou daqui a pouco, poxa, comprou algum, mas não se adequou, quer investir em outro, tentar o delineador de caneta, tá? Por quê? Até trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Porque o em caneta, ó, esse é um modelinho, tá? Esse é pretinho, delineador pretinho, na cor, né? A gente tem assim também esses que são, que tem pigmento, que tem glitter, mas é caneta, o formatinho é caneta. Então sempre, se tu daqui a pouco nunca testou fazer delineado, não tem ainda um produto assim pra delinear, enfim, e quer começar a fazer o delineado, quer investir nisso, eu sempre aconselho em caneta, porque é o que a gente tem mais afinidade, né? Ergonomicamente falando, a gente tem, com a pega da caneta, a gente tem mais afinidade para fazer nosso delineado, a gente tá mais acostumado com esse formato, né? E isso é uma coisa muito importante na hora que a gente vai delinear, porque o que acontece? A gente vai precisar realmente ter um pouco mais de precisão no traço. Eu preciso ter a minha mão firme nesse momento que eu tô delineando, que eu tô fazendo aquele traço. Então isso é bem importante. Se eu tenho algum produto que eu não sinto tanta firmeza no que eu tô fazendo, no momento que eu tô pegando o produto, que eu não sei direito como pegar para início de conversa aquele produto, e como passar, como aplicar, já dificulta muito, porque fica naquela insegurança. Então quanto mais o produto, tiver essa afinidade já com o produto, por isso que eu indico sempre a caneta para quem daqui a pouco não tem delineador, enfim, quer até começar a testar o delineado, tá? Mas onde é que tá o grande segredo? A questão da prática mesmo e a técnica que eu já vou te ensinar. Porque depois que tu aprende e tu sente confiança na questão da firmeza do traçado, e tu entende ali qual é o teu estilo, qual que vai se adaptar mais, qual tipo de delineado, né, que vai se adaptar mais à imagem que tu quer passar naquele momento, para aquela ocasião, enfim, fica muito mais fácil depois, porque o segredo mesmo tá nessa definição do traçado, nessa confiança, nessa firmeza na hora da mão fazer esse traçado, né? Se daqui a pouco a gente fica tremendo muito a mão, se a gente não tem confiança no produto ali que a gente tá segurando e não sabe nem direito como pegar ele ou como passar, complica muito mais, tá? Mas é completamente tranquilo a gente conseguir fazer com outros também. Trouxe outros aqui, ó, pra vocês verem. Esse é o mais comum que a gente conhece, que é o líquido. Tem o em gel também, não separei aqui, mas geralmente o delineador em gel vem num potinho, assim, enfim, é um dos que dura bastante também. Vem uma quantidade bem interessante, geralmente são bem pigmentados. Esses aqui são um modelinho, é um exemplo, né, de um delineador líquido. Esse aqui é colorido, ó. Então, assim, quando a gente fala de delineado, a gente tem muitas possibilidades, tanto de cor como formato, enfim. Ó, esse aqui, eu adoro esse também, porque esse é marronzinho. Então, ó, a gente não tem só aquele delineado preto, que a gente, quando fala em delineado, a gente pensa só no delineado preto. Então, por isso que, quando eu falo em encontrar o teu estilo, saber o teu estilo, né, pra daí tu pensar no delineado e ver qual que é o que vai se encaixar mais, é realmente isso. Poxa, o meu estilo é marcante, vamos dizer assim, tá? Meu estilo é marcante. O que eu vou optar? Por um delineado bem pretão, super pigmentado, ou daqui a pouco eu vou apostar num delineado com cintilante, que nem esse aqui, que já é mais chamativo e tudo mais. Pra qual é a ocasião que eu vou usar esse delineado? Tá entendendo? Isso faz muita diferença. Se eu for daqui a pouco usar esse delineado que eu for fazer agora, pra fazer uma reunião de trabalho,
tá? Mais formal, é importante analisar isso também, mais formal, né? Mais não sei o que eu vou falar de alguma coisa muito importante ali dentro da reunião da empresa, enfim, do meu trabalho. Se eu usar um delineado com glitter pigmentado roxo, eu vou estar chamando a atenção pro meu olho dentro de uma situação, de uma coisa que daqui a pouco não vai estar transmitindo a imagem que eu quero passar, né? Claro que eu tô dando um exemplo aqui, né, gente? Vai depender tudo da situação para qual tu tá ali se preparando, o que tu vai querer comunicar, qual é o teu estilo. Então tu consegue mesmo assim, por exemplo, dentro do estilo marcante, fazer assim uma reunião onde o teu olho, o teu delineado tá marcante, mas tá passando a imagem que tu quer passar de uma forma correta, não distorcida, sabe? Isso é importante, tá? São exemplos aqui que eu tô dando, mas é claro que é caso a caso e aí tu tem que entender que é importante ter esse poder e essa distinção do que é quando eu falo isso de estilo, de associação e de realmente conseguir colocar o teu estilo, a tua imagem, a tua visão dentro de situações diferentes, porque é muito isso, né? A gente, durante o dia, tem quantas situações, a gente passa em quantos ambientes diferentes, né? É reunião de trabalho, não sei o que, aí é alguma coisa na casa, enfim, aí, né? Entrevista de não sei o que, porque não sei o que. A gente tem diferentes ambientes no mesmo dia, por exemplo, entendeu? Então é importante a gente parar para pensar naquele dia qual a imagem, quais vão ser as ocasiões, o que a gente vai precisar fazer para conseguir acertar isso, tá? Na maquiagem como toda isso, no delineado é diferente. Então assim, eu vou fazer, que nem eu falei, vou pegar, então só para resumir, né? É importante definir esse estilo, né? Eu gosto sempre de trabalhar com esses 5 estilos que eu falei pra ti, porque só aí já é meio caminho andado, tá? Porque quando a gente sabe estilo, a gente já descarta várias outras coisas, vários outros tipos de delineado, a gente já vai mais assertivo, a gente não fica testando isso, sabe? Então, cuidar realmente do espelho, para ter um espelhinho mais perto, ter uma iluminação interessante para que a gente consiga enxergar o que tá fazendo, porque o delineado é muito a questão do traçado, então quanto mais a gente conseguir ver o que a gente tá fazendo, ter segurança do que tá sendo feito, melhor, tá? E realmente separar aquele delineador que tu gosta, aquele produto que tu gosta, que tu sabe que independente de qualquer coisa, é pigmentado, não vai borrar, não vai sair, enfim, vai durar, tá? Isso é bem importante. E vamos à técnica, então, agora. Só que assim, que nem eu falei, eu vou usar como base um estilo, tá? E eu escolhi o estilo casual. Por quê? Porque é o que eu acredito que vai daqui a pouco se encaixar para mais situações diferentes, tá? Vai servir para aquela reunião de trabalho, para aquela entrevista de emprego, para aquele momento ali online de alguma reunião, de alguma coisa, enfim. Vai servir também daqui a pouco para alguma festinha, alguma coisa que tenha, né, online ou não, enfim, agora a gente tá num momento diferente, mas eu digo assim, que essa hora, esse momento vai acabar, né, a gente, se Deus quiser, tudo vai melhorar e as coisas vão voltando ao normal. Então, assim, a gente tem que estar preparado para daqui a pouco, assim que o mundo for voltando aos eixos, se Deus quiser, não vai demorar muito, né, a gente tá preparado para isso, tá sabendo lidar com a nossa imagem nas mais diversas situações possíveis, então isso é bem importante, né, a gente não se esquecer disso também. Então, eu escolhi esse estilo hoje pra gente fazer esse delineado no estilo mais casual, porque ele é super ajustável, daqui a pouco vai dar pra se adaptar, daqui a pouco só tu mudando a cor desse delineado, fazendo ele do mesmo jeito que eu vou te explicar aqui, já vai se adequar a algum outro estilo, então é importante, até porque eu não ia ter como fazer um delineado pra cada estilo, né, e o casual, ele vai se encaixar bem em várias situações, é um tipo de delineado bem real que a gente vai conseguir usar bastante, tá? Então é isso, ó, o que eu vou fazer? Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Todas essas coisas que eu já disse pra ti antes, ajustar a luz, pegar não sei o que, pegar o produto, né? Tudo isso eu já fiz aqui, já tô com o meu espelhinho aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou já tô com a minha maquiagem, com a minha pele, o restante, o olho pronto, isso é importante também, a gente ver... tá com a técnica toda do olho pronto, não adianta eu querer fazer primeiro o meu delineado e depois pensar o que eu vou fazer no meu olho, isso vai me atrapalhar, né? Então, já tô com o meu olho pronto, minha técnica do olho pronto, minha pele pronto, tudo pronto, vou finalizar ali o meu olho, né? Antes de passar a máscara de cílios, digamos assim. Agora eu vou pro meu delineado, tá? E aí o que eu vou fazer? Quando ele é líquido, assim, eu vou usar o líquido de exemplo, por quê? Porque ele é o que na maioria das vezes quando a gente fala em delineador, é um dos primeiros que a gente compra.
né? A maioria das gurias tem mesmo o líquido, tá? Não é uma regra que nem eu te falei, se daqui a pouco tu quer comprar o em caneta, enfim, pra experimentar, é interessante também. Mas o que a gente mais vê quando a gente fala em delineador é muito esse líquido, é sempre dos mais vendidos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu dou uma chacoalhadinha pra tirar, como ele é líquido, se ele ficar muito tempo parado, enfim, é importante dar uma misturadinha nesse produto, tá? E aí, o que eu vou fazer, tá? O importante é que esse espelho esteja bem aqui na minha frente, tu vai ver que eu vou ficar olhando pra ele de vez em quando. Eu tenho que estar bem reta com ele pra eu conseguir realmente ter ideia de um lado e outro do que tá acontecendo, tanto de um lado do meu delineado aqui desse olho, quanto do outro, tá? A gente tem quais os pontos mais importantes do delineado, né? Ele primeiro ser bem pigmentado, para que a gente não tenha que ficar passando toda hora ali o produto, toda né? Pra não ter que ficar passando várias vezes ali o meu pincelzinho, o meu aplicador no mesmo lugar, tá? Eu tenho que passar esse produto aqui, ele já tem que pigmentar, isso é interessante, tá? Outra coisa, deixa eu abrir aqui pra vocês, só pra mostrar, porque esse aqui é o líquido, tá? Ele tem que ser bem pigmentado. Quanto mais for fininha esse aplicador aqui, melhor. O que acontece? Quando a gente fala em delineado, ó, esse aqui é bem, bem fininho. É melhor primeiro a gente começar com um traço bem fino e aí ajustando, poxa, tá fino demais, ainda quero algo mais expressivo, mais delineado, quero um delineadinho ainda mais grossinho, aí a gente vai ajustando. O complicado é quando o aplicador já é muito grosso e a gente já começa fazendo aquele traço aqui lá no meio e depois se preocupa em preencher. O que acontece? A chance daqui a pouco de eu fazer um delineado muito grosso, muito mais grosso do que eu realmente queria, é muito grande, né? Então, o que a gente faz? A gente primeiro vai começar com como se fosse esse traçado inicial, digamos assim. A gente vai primeiro começar com esse traçado inicial, tá? Como se fosse mesmo assim, só um rascunho. E aí depois a gente vai realmente delimitar, tá? Mas sempre pensando em chegar bem pertinho da raiz dos meus cílios, porque o que acontece? Se eu fico, de novo te falando, tá? Se eu já venho muito me preocupando já com o traçado e fazendo um traçado aqui, ó, muito em cima e puxando, daqui a pouco na hora de preencher eu vou dizer, nossa, vai ficar muito grosso. Então é melhor a gente usar já como base mesmo a raiz dos nossos cílios pra gente ir, pelo menos preenchendo ali, a gente vai vendo a medida, o quanto que a gente quer ou não grossinho esse traçado no meu delineado, tá? Deixa eu trazer vocês aqui mais para perto. Aproximei aqui, tem um zoom na câmera, para que vocês consigam ver bem, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu espelhinho reto, o que acontece? Se eu fechar o meu olho e já vir, a gente vai fazer um delineado, tá? De gatinho, só que a gente não vai puxar muito aquele gatinho, a gente não vai deixar aquele gatinho super fino, a gente vai deixar um gatinho um pouco mais delicado, tá? Porque a gente vai seguir nesse estilo mais casual. Então ele vai ser algo mais discreto, que a gente vai conseguir usar em diferentes ocasiões, que nem eu já te falei antes. Então ele vai ser basicamente te adiantando, para tu ter ideia do porquê que eu vou fazendo, o que eu estou fazendo em termos de técnica. A gente vai sim, e primeiramente fazendo aquele delineado clássico que a gente chama, que é só contornando ali o meu olho e a raizinha dos meus cílios, tá? E depois a gente vai puxar um gatinho bem mínimo, bem delicado, tá? Então vai ficar um delineado que vai delinear o meu olho, que é a função de qualquer delineado, né? Independente de se ele for mais grosso, independente da cor, enfim, ele vai delinear essa parte do meu olho, né? Vai dar aquela subidinha e tudo mais. E a gente vai ajustando ele conforme a gente quiser. Por isso que eu escolhi esse tipo de delineado e esse estilo, porque depois, daqui a pouco, é bem adaptável para algum outro tipo de delineado. Pode fazer esse delineado, como eu vou te ensinar agora, como a base e depois ajustando. Eu quero algo mais grossinho ainda, aí tu vai engrossando. Eu quero algo um pouco mais colorido, eu quero puxar um gatinho mais, entendeu? Então isso vai funcionar super bem, essa base, tá? O que acontece? Se a gente for fechar um olho e depois tentar fazer no outro, a gente vai ter efeitos diferentes. Porque uma coisa é quando eu tenho meu olho fechado aqui e quando eu tenho ele aberto, né? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou traçar, não vou me preocupar, geralmente a gente se preocupa primeiro com o gatinho, né? Eu quero primeiro fazer o gatinho. Só que o que acontece? A gente vai delinear toda a região do olho. Então primeiro eu vou chegar delineando, tá? Ó,
Cuido para tirar sempre o excesso, porque sempre, na maioria das vezes quando tem esse delineador líquido, a gente quando tira ele da embalagem, ele fica vem bastante acúmulo de produto ali. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é realmente só ir como se fosse carimbando a raizinha dos meus cílios. Mas eu vou fazer isso o mais fininho possível que eu quiser. E eu vou sem medo mesmo, porque se errar depois a gente tem outras formas de corrigir. Enfim, errou, faz de novo. E é treino. Delineado é muito treino. Então a gente tem que ir realmente treinando para conseguir fazer o acabamento que a gente quer. Então, ó, mão firme, eu posso sim. Ah, deixa eu até usar aqui uma esponjinha que é legal, porque sempre que eu uso vocês me perguntam também, ó. Essa esponjinha de apoio. Ela tá limpinha, ó. Só que ela é uma esponjinha de apoio e é muito interessante para esses momentos. O que acontece? Eu tô com a minha pele pronta. Eu não quero daqui a pouco vir puxando aqui, mexendo e tal, na minha pele. Eu não quero estragar essa pele que eu fiz, então eu uso essa esponjinha de apoio. Só mais uma dica mesmo pra vocês, tá? Ó, porque eu consigo mexer aqui e não vai alterar nada na minha maquiagem embaixo. Porque o dedo da gente, ó, tem uma oleosidadezinha, né, natural. Então daqui a pouco se eu ficar mexendo muito, pegando muito, vai acabar... Vou ter o meu delineado lindo, mas eu vou acabar... estragando ali minha maquiagem, principalmente a minha pele naquele momento, tá? Então eu vou delineando aqui, ó, bem rentezinho. Se vocês não estiverem vendo, vocês vão me dizendo aí. Ó, só tô carimbando, tá vendo? O mais fininho que eu consegui nesse momento. Sem muito medo, só tô carimbando. Só carimbando, ó. Bem rentezinha a raiz dos meus cílios, até chegar no final aqui. Cheguei no final da raiz dos meus cílios, ó. Tá todo carimbadinho. A Vanéria não tá reto. Não tá reto. Primeiro a gente tá fazendo só um esboço. A gente tá só preenchendo realmente a raiz dos nossos cílios, tá vendo? Tá vendo como eu tô pegando o delineador? Eu tô de lado com ele. Eu não tô assim, riscando direto, né? Nem assim, não. Eu estou de lado. Eu estou usando ele como um carimbinho mesmo, tá? E aqui também. Como se esse delineado viesse bem fininho daqui de dentro. Ó, só carimbei por enquanto, tá? Isso aí, a gente vai fazendo a mesma coisa do outro lado. Só traçando, só delimitando ali essa região ali do olho, bem rentezinha a raiz dos cílios da gente, tá? Só isso aí. E vai sem medo, tá? Vai sem medo, porque isso aí é mão firme. E delineado é muito treino, né, gente? Depois que vocês fizerem isso com uma certa frequência, tu vai ver que vai ficar, à medida que tu for fazendo, vai ficar mais fácil. E tu vai ver também que é completamente normal tu ter mais facilidade de fazer de um lado, tipo, em um olho do que em outro. Ah, como isso, Vanélia? Por exemplo, eu tenho mais facilidade de conseguir de primeira desse outro lado aqui. Completamente normal, porque a gente tem os lados são um pouco diferentes, né? Tem a questão também de que esse lado eu consigo fazer assim, olhando, esse aqui eu já tenho que virar a minha mão pra fazer, entendeu? Então não fica nessa não de, nunca vai ficar igual, porque um lado não fica, não tem que estar exatamente perfeito, não existe perfeição. Se a gente for esperar o delineado, meu Deus, perfeito, não tem como, até porque a gente tem um lado diferente do outro. Se a gente pudesse espelhar esse delineado que eu fizesse aqui no outro olho, não ia ficar bom. Então a gente tem que ir ajustando as necessidades e as diferencinhas que a gente tem de um lado e de outro, que é completamente normal, tá? Ó, só aqui eu já tenho a raiz dos meus cílios ali, ó, pigmentadinha, tá bom? Isso é bem importante, tá? A gente não fazer aquele delineado que daqui a pouco, quando tu olha de perto ou tu baixa o olho, ainda dá pra ver aquela diferença entre a raiz dos teus cílios e o teu delineado, tá? Então isso é bem importante, ó. Tá? Fiz isso, agora que eu já tenho essa base, eu já tenho a raizinha ali dos meus cílios pigmentadas, agora eu vou vir me preocupando em desmanchar esse tremidinho ali, ó, esse carimbadinho. Eu vou como se fosse, eu fui carimbando, né, fazendo esse carimbinho, agora eu vou como se fosse ligando os pontos. Eu vou só passando realmente esse delineador ali, para que aquele traçado fique mais retinho possível, tá? Esse é o próximo passo. E é assim, eu sempre indico para que a gente faça devagarinho, aos poucos mesmo. Preenche um pouquinho, dá uma olhada de longe, aquela distanciada, para tu ver o que tu acha, se já tá ok. Não, preciso deixar o traço mais grossinho ainda, porque eu acredito que vai ser mais interessante, vai marcar mais, né? Ou não, já tá ótimo aqui, se eu engrossar mais vai perder completamente sentido, vai ficar marcante mais, enfim, tá?
tá? Então é por isso que eu digo, sempre começa delimitando ali a raiz dos seus cílios, preenchendo ali a raiz aqui dos seus cílios, e aí depois tu vai decidindo o quanto tu quer, porque se eu já começo aqui, ó, por exemplo, fazendo isso aqui, se eu já começo aqui, ó, pá, fazendo um baixo, um delineado aqui, depois eu me preocupo em preencher, daqui a pouco eu fiz um delineado expressivo demais e não era isso que eu queria. Então é bem melhor a gente ir conseguindo medir o quanto a gente quer, a grossura que a gente quer delineado, quando a gente quer ele mais grossinho, mais fininho, partindo desse princípio de começar a fazer ele mais fininho mesmo, tá? Então agora eu vou dar uma puxadinha leve aqui, ó, tá vendo que é leve? Eu não vou fazer muito isso aqui, porque senão eu perco a dimensão, eu perco a questão do tamanho ali do meu olho, né? Uma coisa é eu ajeitar um pouquinho para conseguir encaixar o pincel e deixar tudo mais retinho esse traço. Se eu pego e faço isso demais, distorço demais ali o meu olho, o formato dele, eu até posso conseguir um traço retinho naquele momento, só que depois, daqui a pouco, se tu tem muita linha de expressão, enfim, a pálpebra mais caidinha nessa área e tudo mais, quando tu faz isso demais e depois volta pro lugar, vai ficar com aquele sentido tremido. Então é interessante que tu dê essa puxadinha para conseguir enxergar bem, mas não muito, tá? Senão, realmente, ó... Senão, realmente, a gente não consegue, depois a gente perde realmente essa coisa do desenho, do traçado reto, tá? Outra coisa que é importante falar, o espelhinho tá reto aqui pra mim, mas eu tô olhando meio que de baixo pra cima, tá? De baixo pra cima, não, de cima pra baixo. De cima pra baixo pra o quê? Pra eu ter essa dimensão de conseguir chegar aqui no meu olho. Se eu tivesse muito assim, ó, ficaria difícil de eu conseguir enxergar. Então, sempre olhando assim de cima pra baixo com o meu espelhinho facilita. E agora, ó, eu só vou ligando os pontinhos que eu já tinha feito ali, tá? Pronto, tá vendo que o traçado já vai ficando mais retinho? Porque é basicamente ir ligando aos pontos, tá vendo? Ó, já vai ficando um traçado mais retinho do que esse aqui, tá vendo? Esse aqui eu só carimbei, só fui carimbando, dando aquela preenchidinha ali, bem rentezinha a raiz dos meus cílios, que isso é bem importante, isso dá acabamento, tá? Agora que eu já tenho esse traçadinho aqui inicial, eu só vou como se estivesse ligando os pontos, só vou dar mais definição para esse traçado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E aí a gente vai puxando o gatinho. Não tem muito mistério, é realmente fazendo isso aí. Vai, tenta, aplica, depois deixa aí nos comentários pra mim se não facilitou a tua vida fazer dessa forma, tá? Ó, agora só venho ligando os pontos e pigmentando mais ainda. Só que claro que nem eu falei, quanto mais eu tiver um produto, um delineador que seja pigmentado, que eu não precise ficar passando várias vezes o produto ali pra vir a cor, quanto mais eu tiver isso, melhor. Porque o que acontece? Se eu tiver aquele produto que eu passo e não pigmenta, não vem a cor, e eu tenho que ficar passando, dificulta muito tanto o resultado quanto a aplicação, né? Uma coisa que é para ser mais rápida e mais prática de eu fazer, daqui a pouco fica mais complicado, né? Só em função do produto não pigmentar. Ó, então já tem o delineado clássico, que é esse delineado que a gente chama aqui, ó. Que é esse delineado que não puxa o gatinho, ele só vai delinear o meu olho. Tá vendo como já ficou marcado, já ficou mais delimitado mesmo, mais delineado, aonde começa ali a raizinha dos meus cílios, depois dos meus cílios. Essa é uma opção bem legal também, e bem no estilo casual, que vai se adaptar a qualquer ocasião, assim, é bem muito versátil, tá? Vai se adaptar a uma reunião, enfim, alguma coisa que tu precisa fazer, e vai dar essa delimitada no olhar, tá? Mas eu vou puxar o gatinho porque eu sei que geralmente quando a gente fala em delineado, todo mundo quer fazer aquele delineado de gatinho, né? E sim, é super possível a gente daqui a pouco estar num ambiente, por exemplo, de uma reunião, de uma entrevista de emprego, de alguma coisa assim, um ambiente um pouco mais formal, alguma coisa assim, apesar do teu estilo não ser tão formal, daqui a pouco se não for, tu consegue sim colocar um delineado de gatinho, alguma coisa que tem uma pegada um pouco mais despojada, alguma coisa assim, né? Um pouco mais despojada, mas tu consegue sim fazer isso de uma forma que não fique tão pesado, que não fique com a imagem errada ali do que tu tá querendo passar, tá? E o que vai definir isso? Vai de o quanto tu vai puxar realmente esse gatinho. Vou dar exemplos aqui, tá? Se eu fizer... Ai, deixa eu descer a Pandora, tá no colo aqui. Se eu fizer um delineado,
tá? Exemplo, se eu fizer um delineado muito, um delineado não, um gatinho, se eu puxar aqui o gatinho e deixar ele muito, muito alongado, muito grosso aqui nessa parte, eu vou estar chamando a atenção no sentido. Tá? E daqui a pouco, voltando para ser exemplo do ambiente mais formal, se eu estiver num ambiente mais formal, alguma coisa assim, vai ser expressivo, vai marcar demais, mas não com a intenção que eu gostaria, possivelmente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode puxar um gatinho, só que a gente vai puxar um gatinho mais delicado. A gente vai fazer uma pontinha aqui, só que ela vai ser mais delicada, tá? Esse delineado tu vai ver que não vai ter erro, assim. O que acontece? A gente muitas vezes, um dos problemas de fazer o delineado é que a gente deixa ele meio grosso demais, a gente já começa fazendo aquilo que eu falei pra ti antes, de já começar fazendo um super traçado, depois se preocupar em preencher, daí depois eu vejo como é que fica. Não, tá? Porque a gente tem esse costume de sempre fazer maior, sempre puxar esse traçado muito grande, e depois, poxa, ficou grosso demais, mas tá forte, mas tá pesado demais, tá estranho, tá parecendo um desenho de criança, sabe aquela coisa assim, já viram isso? Ou já tentaram fazer um delineado quando foi ver e disse, não, gente, tá nada reto, tá parecendo, não tá legal. Então esse é um dos principais erros, assim, de começar engrossando muito o delineado. Ah, mas eu gosto do delineado mais grossinho, tudo bem, mas começa com ele mais fininho, começa preenchendo essa basezinha, fazendo esse clássico que nem eu te falei, e aí tu vai ponderando, tu vai vendo, poxa, realmente agora já tá bom. É essa mesma grossura, é esse desenho que eu quero, é essa limitação. Perfeito. Ah, quero puxar um gatinho ou não? Não quero deixar mais grosso ainda. Aí tu consegue ir ajustando, dependendo do estilo, dependendo do que tu vai querer comunicar naquele momento, do que tu vai querer que a tua imagem transmita naquele momento. Sim, com um simples delineado. Ele vai fazer toda a diferença, que nem eu te falei. Se eu tivesse aqui com um delineado super puxadão de glitter, eu ia estar comunicando uma coisa pra ti. Com esse delineado aqui, só o delineado clássico, só a hintezinha aqui, sem ainda puxar o gatinho, eu estou te comunicando outra coisa. Você tá entendendo? Se tu pudesse ver assim, chegar, tu ia ter um entendimento diferente, né? Do meu rosto, da minha imagem, enfim. Então isso pesa muito. Eu poderia estar com a mesma maquiagem, eu poderia estar com, enfim, tá? Só se eu tivesse com um delineado super colorido, diferente, com glitter, ia ser uma coisa. Se eu tivesse com a mesma maquiagem, só esse delineado aqui, é outra coisa, tá? Então isso é bem importante a gente conseguir identificar e distinguir. Saber o estilo da gente, identificar o estilo da gente, que nem eu falei, é meio caminho andado. E agora para puxar o famoso gatinho, né? O que a gente vai fazer? A gente vai, de novo, partir do princípio daquele esboço, né? A gente vai, sempre com o olho aberto assim, retinho pro espelho. Se eu fizer com o olho muito fechado, eu vou perder a dimensão de quanto que eu tenho que subir esse gatinho, tá? Se eu olhar de baixo para cima, principalmente quem tem a pálpebra mais caidinha ou mais em expressão nessa região, vai acabar tremendo esse delineado, não vai ficar interessante. Então é sempre retinho, como a gente geralmente, né, olha para as pessoas, olha desse olhar, mas assim, reto, tá? Porque é onde a gente vai conseguir ter a dimensão mesmo desse gatinho, até onde a gente tem que puxar, né? Porque se eu daqui a pouco faço com o olho fechado, um fica muito reto e outro fica muito em cima. Então quando eu já tô com o meu olhar ali, como geralmente vai ficar em termos de acabamento depois, né, o meu gatinho, vai ficar mais interessante, a gente consegue até mesmo medir de uma forma ali, a olho mesmo, mas de uma forma mais fácil, essa questão do ângulo ali desse gatinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer, cuidado com esses delineadores assim, porque geralmente se eles são muito líquidos, a gente tem que cuidar, sempre tirar o excesso é importante, tá? Tirei bastante o excesso. E aí, olhando retinho, é que pro meu espelho eu estou olhando retinho, tá? Se fosse olhar aqui pra vocês, se vocês fossem no espelho, eu estaria puxando daqui até aqui, bem fininho, só um tracinho. E aí eu faço do outro lado a mesma coisa, tá? Só que eu vou fazer aqui, olhando pro meu espelho. Como eu estou dizendo pra te fazer, porque é a forma que vai dar certo. Então, tô olhando aqui, faço um tracinho bem fininho, aqui. Só isso, uma vanelinha é muito pouco, mas isso aqui já me dá a base. Já tem um gatinho ali, eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora do outro lado, eu faço a mesma coisa, tá? Vou trazer mais pra frente aqui meu espelhinho pra que vocês consigam olhar. Tô olhando aqui pelo meu espelho, tá? Aí eu consigo, ir olhando de um lado pro outro e comparando. E fazendo mais ou menos na mesma medida, no mesmo ângulo. Se eu faço um outro, tá vendo só? Como, o ângulo já tá mais certinho, um lado e outro. Se eu faço de um lado só e aí preencho, aí eu vou e faço meu delineado, depois eu vou fazendo outro, eu tenho que ficar sempre acertando e ponderando. Se
Se eu já começo esse rascunho, entre aspas, ali, ó, esse traçadinho aqui, ó, já traço a basezinha dele reta aqui, e aqui eu já traço a basezinha reta dele ali, eu já tenho o meu guia dos dois lados. E eu não preciso ficar me preocupando tanto com aquela coisa de, ah, meu Deus, mas não tá igual um lado, não tá igual o outro, aí fica corrige um lado, corrige o outro. E aí quando tu vê o teu delineado que era pra ser super discreto e mais fininho, né, por exemplo, esse, né, um estilo mais casual, tudo mais usável, daqui a pouco o que era pra ser super fininho e discreto, tá super marcado, já tá grosso, e aí, poxa, não tá igual o que era, não tá legal, entendeu? Então a gente vai primeiro fazendo isso. Ó, já fiz esse traçado inicial e agora eu só vou pigmentar mais essa minha base. Essa minha basezinha aqui, tá? Já fiz como se fosse um esbocinho. Agora eu só vou pigmentar. Sempre com a mão firme, mas ao mesmo tempo leve no traçado, tá? Tô firme segurando o meu delineador, mas eu tô leve no momento de aplicar o produto. Se eu for firme aqui assim, vai vir um risco super grosso. Então tem que ser firme segurando o meu delineador, tá? Ó, vim aqui, já tenho a base e tenho a pontinha do meu delineado. Quanto mais fininha essa pontinha, melhor, tá? Porque daí mais vai dar aquela ideia de que ele termina ali, a gente não consegue enxergar tanto. E aí agora o que eu faço? Eu só ligo o pontinho com aquele restante que eu já tinha feito ali. Aqui, ó. Tá vendo? Se eu quiser mais grosso, eu faço mais grossinho. Se eu quiser mais fininho, eu faço mais fininho. Aqui eu vou deixar ele bem assim mesmo, bem fininho, tá? Porque a ideia é ele ser mais discretinho. Poderia dar uma engrossadinha aqui caso eu quisesse. Tudo vai depender do meu estilo. Aqui eu vou deixar bem fininho, porque foi o que eu indiquei mesmo pra ti nesse estilo casual. Se tu quer começar, começa por esse modelinho aqui que não vai ter erro, tá? Ó, aí eu vou ajustando, só vou ajustando. Dou uma segurada aqui no olho quando precisar. Lembrando que não muito, né? Não posso puxar muito, senão eu vou acabar deformando o formato ali do meu olho. Aí ele vai ficar enrugadinho, não vai ficar interessante. E aí vou preenchendo. Mas o anel é muito fininho, que difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Tenta essa técnica e aí depois me diz aqui nos comentários, enfim, se não foi mais fácil começar assim, só mesmo delimitando ali a raiz dos seus cílios, depois indo entendendo qual é a grossura que tu quer esse delineado. É muito mais fácil assim e mais assertivo também, aumenta muito a chance da gente acertar mais, tá? Que, de novo, se a gente fica com aquele delineado muito grosso lá no início e depois pra consertar, é mais complicado, né? Muitas vezes já dá tanto, a gente já tá cansado de fazer aquele traçado que até desiste de delinear, né? Agora fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Porque eu já tenho a minha base ali, eu já sei até onde eu tenho que ir, eu já sei mais ou menos a altura, tá vendo como tá delicadinho, ó? Tá bem, isso aqui dá tranquilo pra tu ir, daqui a pouco numa reunião, pra uma entrevista, enfim, vai do ambiente mais formal até o mais casual, porque tá algo que tá delineando meu olhar, mas não tá vindo primeiro, sabe? Não tá chamando a atenção da forma que eu não quero, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Vou corrigindo a basezinha, isso é uma dica legal também. Quando tu estiver fazendo delineado, realmente tá te concentrando ali. Porque se tu fica falando, daqui a pouco tu faz uma expressão e mexe o olho e tu tá delineando, então daqui a pouco eu até fico mais quietinha mesmo, ó, pra conseguir fazer da forma mais certinha de primeiro. Tá vendo aqui? Só puxei o tracinho. Tá vendo? E tá pronto, tá? Ó, até vou dar uma engrossadinha desse lado e a gente vai equilibrando, tá? Mas não entra nessa neura também de, meu Deus, não, a gente vai equilibrando à medida que for ficando interessante, que for ficando estilo. É muito mais fácil a gente fazendo assim, mais fininho e depois vai engrossando à medida que a gente quer, do que ao contrário, porque depois pra arrumar é bem mais complicado. Ó, eu posso mudar, o que facilita também, outra dica que é importante, eu tava fazendo assim. Pra puxar esse gatinho, eu posso girar a minha mão e terminar esse traçado aqui assim, ó. Isso é uma dica legal também, tá? Ó, tá vendo? Já deu uma preenchidinha. Então, o que que acontece? Resumindo, temos um delineado
delineado aí bem na régua, como a gente fala, que é bem retinho. Primeiro, né, a questão do delineador ser bem pigmentado, isso ajuda muito. Identificar teu estilo também, saber mais ou menos como é que tu vai querer fazer esse delineado. Porque aí assim, ó, se a gente sabe o estilo, a gente já sabe daqui a pouco a cor que a gente vai precisar usar, já deixa tudo separadinho, já tá meio caminho andado. E aí ele tem que ser bem pigmentado, tá? Outra coisa que é importante também, quanto mais fininho o aplicador, melhor. Porque aí eu que vou dizer quanto que vai ficar grosso ou não esse delineado, isso é importante, tá? Começar sempre da raizinha aqui dos teus cílios, pigmentando como se fosse carimbando mesmo a raizinha dos teus cílios, para que consiga ter essa base para daí sim delinear. Às vezes a gente já chega direto aqui, né? Pã! Tá, mas e aí? Ficou tremido, não ficou tão certo, ficou muito grosso, enfim. Então, começa mesmo pigmentando a raizinha dos teus cílios aqui, faz aquele delineado clássico que vai só do início aqui até o finalzinho da raiz dos cílios, né? E aí, depois disso, foi carimbando, vem só como se fosse ligando os pontos e preenchendo. E aí tu vai vendo, poxa, ainda tá muito fininho. Vai lá, delimita de novo. Agora tá melhor ou não, ainda tá muito fininho. Aí tu vai engrossando quando tu vai querer, na medida que tu vai querendo engrossar esse delineado, tá? Esse traçado. Pro gatinho, caso tu queira puxar o gatinho, que nem eu falei, porque tu poderia só parar nesse delineado ali mais clássico. Se tu quiser puxar o gatinho, ó, tem uma maneira discreta, é um delineado de gatinho, mas é mais discreto, então, sério, vai se adaptar a diferentes ocasiões e diferentes estilos também, tá? Então, ó, um espelho reto, vem aqui e faz como se fosse um esbocinho. O gatinho também é a mesma história daqui. Começa pequenininho, se tu fazer um traçado muito assim, daqui a pouco tu, poxa, puxei demais, tá estranho. Então começa delimitando mesmo um pouquinho, faz só uma basezinha ali, de um lado e de outro, que daí a gente já consegue ver se vai ficar retinho ou não, tá? Essa questão da simetria a gente já vai ter mais noção. E depois a gente vai também alinhando, né? A gente vai unir essa pontinha com o restante do delineado que a gente tem ali, tá? E aí a gente vai medindo. Daqui a pouco se eu, terminei esse delineado aqui, mas eu ainda acho, poxa, eu poderia estar mais grossinho, né? Daqui a pouco se eu quisesse algo ainda mais delineado, né? Um traçado mais grossinho. Poxa, a gente queria mais grossinho. Era só aumentar realmente o quanto esse meu delineado tá grossinho. Fica muito mais fácil, porque eu já tenho essa base mais fininha, tá? E é basicamente isso. Então, assim, gente, tomar uma água que eu falei, né? Seguindo esses passos, fica muito mais fácil tanto da gente conseguir fazer o delineado, quanto, né, a gente conseguir acertar realmente na técnica e na imagem que a gente quer passar, tá? Fica muito mais fácil fazer, de fato, a técnica, aplicar e tudo mais, que nem eu te falei, né, seguindo esse passo a passo, e também fica mais fácil de conseguir associar isso à tua imagem, porque como eu já te expliquei agora, tu sabe, né, delineado não é assim, não é qualquer delineado, vou fazer um delineado, tá, mas qual delineado tu vai fazer? Qual a cor? Como é que vai ser? Vai ser mais grosso? Enfim, é importante pensar no teu estilo antes de começar a fazer o delineado. Porque se tu não faz isso, aumenta muito a chance de tu errar e daqui a pouco tu tá pensando, poxa, eu não sei fazer o delineado. Não é que às vezes tu não sabe, é que tu não sabe adequar esse delineado ao teu estilo. Então, o que acontece? Tu só faz lá, joga um delineado, às vezes ou muito grosso ou muito fino, ou enfim, não consegue a simetria e tu pensa, poxa, não consigo fazer porque não fica legal. Mas na verdade não tá associada, a tua imagem não tá associada ao que tu quer ver no final, né, de resultado ali no espelho, então isso pesa muito também, tá? Então isso é bem importante, tá bom? Gostaram? Então se tu gostou, deixa aqui nos comentários pra mim, curte, compartilha com as amigas todas, pra me ajudar, que isso é bem importante, tá bom? E qualquer coisa, deixa nos comentários pra mim, dúvidas, enfim, a gente vai conversando, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!